vamos entrando, todo mundo, ainda tem gente conectando, mas vai dar tudo certo. Se acomodem aí num lugar confortável para que vocês possam prestar atenção nesse assunto que é muito importante. Aos pouquinhos o pessoal vai entrando, e aí quando eu iniciar mesmo a aula, já vai estar todo mundo online. Gente, eu vou pedir para vocês desligarem os microfones aí, tá certo? Para que não haja interferência, mas até agora está todo mundo com os microfones desligados. Se por acaso você quiser falar, você liga o microfone e volta a desligá-lo assim que terminar de falar, como o professor Samuel fez, tá bom? Pessoal, 10h04, vamos iniciar a aula em consideração a todos aqueles que foram pontuais, né? Então, para não se alongar muito, vamos começar a aula. Gente, meu nome é Rebeca, sou com muito prazer professora do E3C Online, e hoje eu fiquei na incumbência de ministrar uma aula para vocês, em pleno sábado, 10 horas da manhã, parabenizar primeiramente todos os concurseiros presentes, a grande maioria concurseiro, esse pessoal que eu tenho muito carinho. Isso é uma prova do quanto vocês almejam a tão sonhada e esperada aprovação. Então, por isso que eu preparei essa aula com muito, muito carinho mesmo. E para ministrar a aula de hoje, eu escolhi um tema que reputo de suma importância, devido à grande incidência em provas de concurso. Seja qual for o cargo escolhido por você, esse assunto cai e muito em prova, que é justamente a responsabilidade civil do Estado. Esse assunto também traz várias polêmicas, nós vamos debatê-las ao longo da aula. Vou trazer os pontos mais importantes, que reputo mais importantes, mas isso não exclui a leitura do nosso material preparado com muito carinho para você, que foi disponibilizado essa semana no Telegram. Aquele material é bastante denso, tem todos os assuntos mais importantes, inserir julgados também, então é de suma importância que você leia esse material. E se você já leu, como o nosso André Canuto já me falou que leu, então é bom que leia novamente, justamente porque tem muitas informações e peculiaridades. Bem, pessoal, vamos iniciar a aula, realmente, porque já passou das 10 horas, tá bom? Pessoal, para iniciar uma aula, para que vocês iniciem uma resposta em prova subjetiva ou em prova oral, o que é que eu recomendo sempre para os meus alunos? Comecem conceituando o tema. Qual o tema da nossa aula? Responsabilidade civil do Estado. Então, vamos começar conceituando a responsabilidade civil do Estado, que significa o dever de reparação dos danos causados pela conduta estatal, seja essa conduta comissiva ou omissiva. Antes de passarmos a análise de uma questão prática, aliás, eu trouxe várias questões práticas que já foram alvo de concurso, vamos analisar um tema que é bem confuso para os alunos iniciantes, eles aprenderem, mas vocês vão ver como fica fácil associar os nomes das teorias com seus respectivos conceitos. Vamos analisar agora a evolução da responsabilidade civil do Estado. A primeira fase da responsabilidade civil do Estado é a fase da irresponsabilidade civil, ou seja, o Estado praticava os seus atos, porventura causasse danos aos particulares, não seria responsabilizado. Por isso, o nome da fase da irresponsabilidade civil do Estado. Muito presente nos estados absolutistas. As famosas frases que nós lemos nas doutrinas, né? O rei não erra, o rei não pode fazer mal. Então, essa fase da irresponsabilidade civil, de forma nenhuma, responsabilizava o Estado pelos seus atos. Sendo que com as revoluções liberais, especialmente com a Revolução Francesa, lembre dos 3 pilares da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade.
e também com a introdução do Estado de Direito, essa fase da irresponsabilidade civil do Estado foi perdendo força. E é importante que vocês, alunos, saibam que no Brasil nunca foi adotada essa fase da irresponsabilidade. Por mais que nas constituições anteriores não viesse exposto que o Estado era responsabilizado pelos seus atos, como ocorre atualmente com a Constituição Federal de 88, o Estado era sim responsabilizado de uma certa forma, por mais que não viesse expresso nas constituições anteriores. Portanto, a fase da irresponsabilidade civil do Estado não foi adotada. Passou-se, então, superada a fase da irresponsabilidade civil, passou-se a adotar a fase da responsabilidade subjetiva. Na verdade, veio a fase da responsabilidade subjetiva. E aqui nós vamos trazer duas teorias, certo? Primeiramente, a teoria da culpa civil ou a teoria da culpa individual. Decorem, teoria da culpa civil, teoria da culpa individual. Lembra que eu falei para associar o nome da teoria com o seu conceito? Vou mostrar a vocês como dá certo associar isso e vocês não errarem mais na prova, porque é muito comum o examinador trocar a teoria da culpa civil com a teoria da culpa anônima e o aluno cai na pegadinha. Pois bem, nessa fase da teoria da culpa civil ou teoria da culpa individual, analisava-se a culpa dos agentes públicos. Pelo próprio nome, o aluno já detecta que há a análise da culpa dos agentes públicos. Sendo que, para essa teoria, deve-se fazer uma separação, uma análise dos atos do Estado. Se os atos causadores dos danos forem atos de império, permanecia a irresponsabilidade do Estado. Nos atos de império, a gente sabe que o Estado age com supremacia sobre o particular. Portanto, permanecia a irresponsabilidade estatal. Já no que tange aos atos de gestão, o Estado era responsabilizado. Os atos de gestão ocorrem naquelas hipóteses em que o Estado age em igualdade de condições com os particulares, abrindo espaço, portanto, para sua responsabilidade, com fundamento no direito civil. A responsabilização dependeria, portanto, da identificação do agente público causador do dano. Qual o nome da teoria? Teoria da culpa individual. Esse individual você relaciona com a identificação do agente público. Veja, a vítima tinha que provar não só a identificação do agente público, tem que identificar o agente público causador do dano, como também a sua culpa. Por isso, teoria da culpa individual. O que dificultava muito na prática essa reparação, em virtude da organização administrativa ser um tanto quanto complexa. Então, imagine, a vítima sofre um dano, sabe que foi do Estado, mas a vítima tinha que identificar ainda o agente público causador desse dano e a sua culpa. Dentro ainda da fase subjetiva, temos a teoria da culpa anônima, culpa administrativa ou culpa do serviço. Pessoal, teoria da culpa anônima remete vocês ao quê? A não identificação, anônimo. Culpa administrativa ou culpa do serviço. Essas três nomenclaturas a gente encontra em doutrinas, certo? Para se responsabilizar o Estado nessa teoria da culpa anônima, deveria a vítima provar a inadequação do serviço ou que o serviço foi prestado tardiamente, ou mesmo que não houve a prestação do serviço e por isso teoria da culpa do serviço, ou teoria da culpa anônima. Por que anônima? Porque não precisava mais provar, identificar o agente público causador do dano, somente a falha na prestação do serviço. Portanto, a responsabilidade do Estado dependeria, então, somente a vítima provar que o serviço foi prestado tardiamente,
que o serviço foi prestado de forma inadequada, defeituosa, ainda que tempestivamente, ou mesmo que o serviço sequer foi prestado. Nesse caso, é chamado da teoria da culpa anônima ou culpa do serviço. Como eu falei no começo, por que culpa anônima? Porque dispensava a vítima de identificar o agente causador do dano, diferente de qual teoria? Da teoria da culpa individual. Viu como é fácil o aluno relacionar e na hora da prova não errar? Porque em prova, principalmente em prova objetiva, o examinador adora trocar esses conceitos. Por fim, pessoal, veio a fase objetiva. E aí vamos tratar das teorias incidentes na fase objetiva. Vamos começar pela teoria do risco administrativo, a tão conhecida teoria do risco administrativo. Aqui basta que exista uma conduta estatal, um dano, um nexo de causalidade. Sua base é a responsabilidade objetiva, ou seja, dispensava a vítima de comprovar a culpa do Estado, a culpa do agente público. Essa teoria é adotada pelo ordenamento jurídico pátrio. A vítima é dispensada de provar a culpa, seja ela a culpa individual, ou seja, a culpa do agente público, ou a culpa anônima, a falta de serviço, para receber a reparação do dano. Vamos adiantar para uma próxima teoria, mas na questão que eu trouxe, nós vamos aprofundar esta responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, já que ela é adotada no ordenamento jurídico pátrio. Temos também, pessoal, a teoria do risco integral. Nessa teoria, também pelo nome, já dá para entender que dá uma ideia de integralidade. Ou seja, basta que se comprove a existência do dano e o nexo de causalidade. Aqui não cabe qualquer causa excludente de responsabilidade, como ocorre no risco administrativo. Na teoria do risco administrativo, a gente sabe que cabe causas excludentes de responsabilidade. Nós vamos ver cada uma. De forma excepcional, essa teoria do risco integral é adotada no ordenamento jurídico brasileiro. E é muito importante que você, meu aluno, saiba das hipóteses, porque não cai em concurso. Essas exceções despencam em concurso. Então, você precisa saber as exceções. Vocês precisam saber as hipóteses em que é adotada a teoria do risco integral no ordenamento jurídico brasileiro. E eu vou lhe dizer as exceções, que o examinador adora as exceções. Anotem aí, danos nucleares, cujo fundamento é o artigo 21, inciso 13, a linha D da Constituição Federal. Danos derivados de atos terroristas ou de guerras. E os famosos danos ambientais. Geralmente, o examinador traz um caso prático, geralmente de dano ambiental, porque ultimamente nós sabemos das ocorrências catastróficas que aconteceram, né, a barragem de Mariana, entre tantas outras, e o examinador traz uma defesa por parte do poder público para se eximir da responsabilidade. E aí, espera-se que o aluno adote a teoria do risco integral e rechace qualquer espécie de causa excludente de responsabilidade por parte do Estado. Então, pessoal, tenha sempre em mente essas exceções. Vou repetir: danos nucleares, danos derivados de atos terroristas ou de guerra e danos ambientais. Vamos agora para a teoria do risco social. O ressarcimento dos prejuízos é efetivado pelo Estado com os recursos públicos, oriundos de obrigações tributárias ou obrigações não tributárias. Pois bem, o foco da teoria do risco social é justamente a ampliação da proteção da vítima. E o foco deve ser também a solidariedade coletiva, solidariedade social.
Por isso, o nome da teoria, risco social. Vocês percebem que quando eu vou explicando a teoria, eu conecto ela com o seu conceito, eu relaciono ela com o seu conceito, e dessa forma fica fácil o entendimento. Não adianta o aluno decorar, porque futuramente você decora isso hoje, mas daqui a um mês você vai se atrapalhar. Então, sempre faça esse relacionamento. E no decorrer da aula, quando surgir uma teoria, eu vou mostrar a vocês que dá para relacionar, para que vocês aprendam o nome da teoria, tá certo? Então, o foco aqui, como eu falei, é a ampliação da proteção da vítima e o dever de solidariedade coletiva, solidariedade social. Essa teoria aplica-se em situações especiais de relevante interesse público. O Estado, portanto, pode ampliar a sua responsabilidade por danos decorrentes da sua ação ou omissão, dividindo esses ônus com toda a coletividade, com toda a sociedade. E aí eu pergunto, meus alunos, alguém poderia me dizer, alguém poderia dar um exemplo que justifique essa ampliação da responsabilidade atualmente, que justifique a aplicação dessa teoria do risco social? Gente, obrigada pela participação de todos. Eu fiquei até sem saber qual aluno escutar agora. Gente, a pandemia do coronavírus, em que há uma ampliação da responsabilidade e todos nós estamos sendo encarregados de dirimir os sintomas maléficos que estamos sentindo com essa pandemia do coronavírus. E também, pessoal, o Supremo Tribunal Federal tratou dessa teoria do risco social quando analisou a constitucionalidade da Lei Geral da Copa. Já vai adiantando aí quem conseguir pegar primeiro a Constituição Federal ou o Código Civil, porque vamos à análise do nosso caso prático, do primeiro caso prático, que já foi alvo de concurso para procurador, promotor de justiça, juiz, defensor público. Esse assunto foi alvo repetidamente entre as bancas CESP, FCC, VUNESP. Então, é um assunto que cai muito e por isso eu trouxe essa questão para vocês. Eu vou colocar em tela essa questão porque o enunciado é um pouco grande e aí vocês vão poder acompanhar. Já vão abrindo a Constituição Federal, tá bom, pessoal? E o Código Civil. Vocês estão vendo a minha tela? Pessoal, todo mundo está mudo. Alguém está vendo a tela? Estou vendo, professora. Sim. Perfeito. Vamos ler, então. Quando fazia seu trajeto pela Rua Central, em determinado município brasileiro, numa via de trânsito de mão dupla, sem asfalto e sem condições favoráveis para o tráfego, um ônibus da empresa Conforto, pessoa jurídica de direito privado e concessionária de transporte coletivo, foi surpreendido por uma colisão lateral com um ciclista, que morreu na hora. O laudo de vistoria relatou que o acidente ocorreu por volta das 16 horas e 30 minutos, do dia 2 de 10 de 2016, e que o ônibus transitava 20 km por hora abaixo do limite máximo permitido na via, que é de 40 km por hora. Além de ter confirmado o local do acidente e as condições da via. A esposa da vítima demandou administrativamente a responsabilização direta da prefeitura, requerendo indenização por danos morais, sob o argumento de que a prefeitura é parte no contrato de concessão com a empresa Conforto para atuar no transporte coletivo do município. As provas juntadas ao processo administrativo atestam que a morte do ciclista decorreu do impacto com o veículo de transporte coletivo, afastando assim a existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. A prefeitura alegou
conjuntamente com a concessionária, que a teoria da responsabilidade objetiva não se aplica ao caso, porque a vítima não era usuária do serviço de transporte coletivo. Além disso, a concessionária argumentou que a responsabilização, caso exista, deve ser feita diretamente ao causador do dano, ou seja, ao motorista do ônibus. Pronto, pessoal, li essa questão e agora nós vamos debater vários tópicos, certo? Antes de aprofundarmos na resposta, é necessário que façamos uma separação da responsabilidade contratual e da responsabilidade extracontratual. A responsabilidade contratual do Estado, os danos são provenientes de infringência de contratos administrativos, portanto, pressupõe a existência de um vínculo negocial, cujas sanções são previstas em leis especiais, como a famosa Lei de Licitações. Já a responsabilidade extracontratual tem sua origem no direito civil. Na administração pública, corresponde à obrigação que tem o Estado de indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus agentes, atuando em nome do Estado, causarem aos particulares. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, como falado no começo da aula. Pois bem, nesse caso que eu trouxe para vocês, trata-se de responsabilidade contratual ou extracontratual? Responsabilidade extracontratual, não é mesmo? E qual o fundamento legal da responsabilidade extracontratual? O famoso artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e o artigo 43 do Código Civil. Vamos ler esse artigo. Primeiro, o artigo 43 do Código Civil, eu gostaria que algum aluno lesse. Pode ser Camila, André, e o outro lesse o artigo 37, parágrafo 6º do Código Civil. Da Constituição Federal, desculpa. Eu vou ler, professora. Tá bom, querida, pode ler. Qual é o do Código Civil? Primeiro? 43. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Certo. Alguém agora pode ler o artigo 37, o caput, e depois vai para o parágrafo 6º, por favor. Alguém achou aí? Tô achando aqui. Ah, tá certo, querida. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF, dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte. Aí o parágrafo 6º. Isso. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade... Ai, professora, saiu aqui. Nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. De nada. Gente, quais são os pressupostos de responsabilidade civil do Estado? Isso tem que saber também.
Primeiro pressuposto, são 3. Primeiro pressuposto, a ocorrência de um fato administrativo. Fato esse proveniente de conduta comissiva ou omissiva. Pessoal, o fundamento da responsabilidade patrimonial do Estado é bipartido, porque o ato praticado pode ser um ato ilícito e um ato lícito. Ambos podem gerar o dever de indenização. É muito comum em prova subjetiva ou em prova oral, o aluno achar, quando vai colocar os pressupostos, só colocar aqui o primeiro pressuposto é um ato ilícito. E não, porque o ato lícito também pode gerar responsabilidade do Estado. Então, portanto, o primeiro pressuposto é um fato administrativo proveniente de uma conduta comissiva ou omissiva, pode ser praticado por um ato lícito ou ilícito. É bem verdade que, em regra, a responsabilidade civil do Estado em indenizar a vítima surge com a prática de um ato ilícito, realmente. E qual o fundamento dessa responsabilidade pela prática de um ato ilícito? É justamente o princípio da legalidade, porque se praticou um ato ilícito, houve infringência à legalidade. Então, o fundamento dessa responsabilidade vai ser justamente o princípio da legalidade. Mas, como eu disse, pode haver situações que essa responsabilidade surge com a prática de ato lícito. E quais são essas hipóteses? Caso haja uma expressa previsão em lei, e eu quero que vocês anotem esse exemplo para vocês arrasarem na prova, né, e demonstrar conhecimento ao examinador desse caso que é previsto em lei, é a responsabilidade da União por danos provocados por atentados terroristas contra aeronaves de matrícula brasileira. A lei é 10.744 de 2003, não é uma lei que estudamos comumente, mas você traz esse exemplo para o examinador e ele vai saber que você sabe das hipóteses que pode gerar uma responsabilidade civil do Estado por um ato lícito. E qual é a outra hipótese? Quando haja um sacrifício desproporcional ao particular. E qual o fundamento dessa geração de responsabilidade civil do Estado? É o princípio da legalidade? Não. Por quê? Porque o ato praticado foi um ato lícito por parte do Estado, mas gerou dano desproporcional a algum particular. E a gente sabe nós sabemos que os particulares, os administrados, devem ser tratados de maneira igual na medida da sua igualdade. Se o administrado se encontra em uma posição desigual frente a outro administrado, tem que tratá-lo na medida da sua desigualdade, não é verdade? O princípio da igualdade tem que ser respeitado tanto no seu aspecto formal como no seu aspecto material. Isso é previsto constitucionalmente no artigo 5º. Pois bem, o fundamento da responsabilidade civil do Estado, gerado por um ato lícito que causa o sacrifício desproporcional ao particular, é justamente o princípio da distribuição igualitária dos ônus e encargos a que estão sujeitos os administrados. Por exemplo, o Estado resolve realizar uma construção de um calçadão que interessa à coletividade. Há um ato ilícito nisso aí? Não, o calçadão foi construído de forma regular, beneficiará a coletividade. Não obstante, impeça a utilização de um prédio construído e regularmente utilizado como garagem. Então, acarretará dano ao pessoal do prédio que frequenta esse prédio, ao dono do prédio, já que era utilizado como garagem. Então, ocasionou dano e gerará a responsabilidade civil do Estado. Só uma ressalva, pessoal. As obras públicas podem gerar dano. E aí a responsabilidade pelo tão só fato da obra, em que a administração responde de forma objetiva, e pela má execução da obra, em que o Estado responde objetivamente, se for ele o construtor dessa obra pública, se for um delegatário,
a empresa concessionária ou permissionária que houve a má execução do serviço irá responder. Lembrando que o agente público responde de forma subjetiva, de forma regressiva, conforme a gente vai ver, certo? Pois bem, pessoal, recapitulando, primeiro pressuposto, fato administrativo, por uma conduta omissiva ou comissiva por parte do Estado, por ato lícito e ilícito. Qual o segundo pressuposto? O dano. Aqui, pessoal, é preciso demonstrar que o dano tem relação direta com o exercício da função pública ou da omissão relevante dos agentes públicos. Lembro também que o dano pode ser material, e aí entra o dano emergente e o lucro cessante, mas o dano também pode ser moral. Esses danos, o dano material e o dano moral, são perfeitamente passíveis de cumulação, conforme o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Salvo engano, é a súmula 37 que dispõe da possibilidade de cumulação do dano material e do dano moral. No nosso caso, a esposa da vítima solicitou tão somente os danos morais. Qual o terceiro pressuposto? Nexo causal. Qual a teoria adotada pelo ordenamento jurídico para verificar a ocorrência do nexo causal? O que eu falei, que o dano tem que ter relação direta com o exercício da função pública ou da omissão relevante dos agentes públicos. Da mesma forma, o nexo causal. A teoria adotada é a teoria da causalidade direta, teoria da causalidade imediata ou da interrupção do nexo causal. Essas três nomenclaturas são encontradas na doutrina e são sinônimas. Apenas o evento que se vincular direta e imediatamente com o dano será considerado causa necessária do dano. Lembrando que essa teoria, e é bom até vocês anotarem, foi consagrada no artigo 403 do Código Civil. Vamos ler o artigo 403? Gostaria, por gentileza, novamente, que algum aluno se prontificasse a ler o artigo 403 do Código Civil, por favor. Artigo 403 do Código Civil. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Muito obrigada, querida. De nada. Veja, efeito dela direto e imediato. Portanto, teoria da causalidade direta, teoria da causalidade imediata ou da interrupção do nexo causal. Gente, para finalizar a questão dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva, vamos recapitular: fato administrativo proveniente de conduta omissiva, comissiva, ato lícito e ato ilícito, o dano e o nexo causal. Aqui, pessoal, compete ao Estado provar que não houve o fato administrativo, que não houve o dano e que não houve o nexo causal. Portanto, o ônus da prova é invertido, porque o Estado é que terá que provar, tá bom? E eu falei para vocês que a teoria do risco administrativo ela é adotada como regra no ordenamento jurídico brasileiro. E que essa teoria aceita causas excludentes do nexo de causalidade, diferente da teoria do risco integral. E quais são as causas excludentes do nexo de causalidade? Fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior. Isso para a teoria do risco administrativo. Para a teoria do risco integral, o Estado será responsabilizado de todo jeito. Não se pode verificar essas causas excludentes do nexo de causalidade. Pois bem, o caso que eu trouxe para vocês, do ciclista que faleceu em decorrência de uma colisão com um ônibus da concessionária Conforto, né, de transporte coletivo, trata da responsabilidade objetiva
das pessoas de direito privado na prestação do serviço público. Ora, era a concessionária Conforto. Então, pessoas jurídicas de direito privado na prestação de serviço público. Quem são essas pessoas jurídicas de direito privado? São as empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações estatais de direito privado e as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Quero lembrar para vocês, pessoal, que as empresas públicas e as sociedades de economia mistas, exploradoras de atividade econômica, não possuem responsabilidade objetiva. Responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, da mesma forma que as demais pessoas privadas. Porque quando elas são exploradoras de atividade econômica, elas atuam do mesmo modo, em igualdade de condições com os particulares. Lembrem disso. Então, aqui elas não são prestadoras dos serviços públicos. Só que, eventualmente, as estatais econômicas, quando elas atuam na atividade econômica, poderão responder de forma objetiva, com responsabilidade objetiva, com fundamento em alguma legislação infraconstitucional. Por exemplo, quando firma relação de consumo. A gente sabe que no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva. O fundamento dessa responsabilidade não será o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Será o artigo 12 e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, se presente uma relação de consumo, tá certo? Então, nesse caso, será responsabilidade objetiva. Percebam que uma matéria, ela se relaciona com outra. A matéria é direito administrativo, responsabilidade civil do Estado. Mas nós conseguimos tangenciar várias vezes o tema. Fomos para o Código Civil, fomos para o Código de Defesa do Consumidor. Então, as matérias em direito, elas se relacionam. E é bom que o aluno sempre faça esses links, essas relações, porque mostra conhecimento para o examinador. Pois bem, pessoal, por que a responsabilidade objetiva se aplica aos agentes privados prestadores de serviços públicos? Por que a responsabilidade objetiva se aplica a esses agentes privados prestadores de serviços públicos? Ora, porque o Estado é o único titular desses serviços. Eles agem em nome do Estado. Assim, não seria justo, pessoal, que a simples delegação dessa prestação dos serviços públicos alijasse a responsabilidade objetiva estatal e dificultasse, portanto, a reparação dos prejuízos causados aos administrados. Nesse exemplo do ciclista que falece em decorrência de um acidente causado pelo motorista da concessionária de serviço público, o Estado pode ser responsabilizado solidariamente? Todas essas perguntas que eu estou fazendo a vocês, pessoal, foi a pergunta que o examinador trouxe esse caso e trouxe essas perguntas, tá bom? Nesse caso, pessoal, as permissionárias e concessionárias de serviços públicos respondem de forma direta e objetiva por atos de seus agentes e prepostos. Portanto, não há que se falar em solidariedade entre Estado e concessionária. Outro tópico que também foi trazido nessa questão. Qual o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à existência de responsabilidade, considerando-se a condição da vítima de não usuário de serviço público? Lembra que na questão, uma das defesas da prefeitura e da concessionária foi justamente que não deveria indenização porque o ciclista não era usuário do serviço público. Pessoal, aqui, durante algum tempo, o STF entendeu que a concessionária de serviços públicos responderia de forma objetiva apenas em relação aos danos causados aos usuários, afastando a aplicação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, na hipótese de danos causados a terceiros. Então, somente quem fosse usuário daquele serviço é que seria indenizado, o Estado seria responsabilizado objetivamente. O Estado e as concessionárias de serviços públicos. Ocorre que, atualmente, a Suprema Corte afirma que é a responsabilidade objetiva das concessionárias dos serviços públicos, com fulcro nesse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal que nós lemos, se aplica independentemente da qualidade da vítima, usuária ou não do serviço público.
Portanto, a esposa do ciclista deve ser indenizada. Lembram que ela solicitou o dano moral? O dano moral, em caso de morte de algum parente, ele é concebido em virtude do dano em ricochete previsto nesse instituto no direito civil, que é aquele dano reflexo pela morte de um parente. Lembrando também que, muito embora a matéria não seja de direito civil, mas não basta a gente lembrar, né, fazer esse link, que esse dano moral, em virtude da morte de um parente, não é concedido de forma, o valor não é concedido de forma igualitária. Vai se verificar nos autos a relação e o sofrimento existente entre aquele que pede o dano moral e aquele parente que morreu, certo? Vamos voltar para o nosso exemplo. Pois bem, eu falei que atualmente a Suprema Corte afirma que a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, com fulcro no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, se aplica independentemente da qualidade da vítima usuária ou não do serviço público. Portanto, a esposa ciclista pode ser indenizada moralmente, que foi o que ela pediu. Qual a possibilidade agora, pessoal, de um agente causador do dano, no nosso exemplo, o motorista da concessionária Conforto, ser acionado diretamente pela vítima? E qual a posição do Supremo Tribunal Federal sobre esse aspecto? Gente, aqui a doutrina majoritária e o Supremo Tribunal Federal entendem que não é possível esse acionamento direto. Não seria possível a vítima ingressar com a ação diretamente contra o motorista. E por quê? Deve ter alguma explicação. Devido à aplicação da teoria da dupla garantia. Ah, professora, outra teoria. Sim, outra teoria que cai muito em prova e que você precisa saber. Ah, mas é muito difícil saber o entendimento de teoria dupla garantia. Mas vamos relacionar. Lembra que eu falei? Vamos relacionar o nome da teoria com o seu conceito, quando estivermos estudando. Então, quando for futuramente que cair uma questão de teoria da dupla garantia, eu tenho certeza que vocês vão lembrar dessa aula. Por que dupla garantia? Pelo próprio nome, porque existem duas garantias. A primeira garantia é ofertada à vítima, que deve ser ressarcida pelos danos causados pelo Estado, que, hipoteticamente, tem mais dinheiro. E a segunda garantia é ofertada ao próprio agente público. Por quê? Porque confere ao agente público a possibilidade de somente ser responsabilizado perante o próprio Estado, não sendo admitido que a vítima de persalto acione diretamente o agente. No nosso caso, seria o motorista, né? Eu quero lembrar, pessoal, fazer um outro link com outra matéria. A teoria da dupla garantia foi consagrada com o advento do novo Código de Processo Civil. Para determinados agentes públicos, tais como magistrados, chefes de secretarias, membros de um Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública, esses agentes públicos respondem de forma regressiva, inviabilizando-se a responsabilidade direta perante a vítima. Quando vocês forem ler, estiverem estudando o Código de Processo Civil, que forem ler esses artigos, vocês também vão lembrar dessa teoria da dupla garantia, eu tenho certeza. Gente, não obstante a polêmica doutrinária existente, o STF tem esse entendimento da aplicação da teoria da dupla garantia, decidido, inclusive, em sede de repercussão geral, tá? Portanto, no nosso exemplo, a ação deve ser ajuizada contra a prefeitura ou contra a concessionária Conforto, jamais contra o motorista causador do dano. Gente, a teoria da dupla garantia cai muito em concurso. E o examinador pergunta o entendimento do STF e o entendimento do STJ. E coloca entre as opções a teoria da dupla garantia. Se for uma prova subjetiva, você tem que falar. O examinador não vai te perguntar pode ser que ele pergunte o que é a teoria da dupla garantia, mas geralmente ele vai dar um exemplo e vai perguntar a posição do STF. E aí você tem que falar da teoria da dupla garantia. Pessoal, e o STJ? O Superior Tribunal de Justiça adota essa teoria da dupla garantia? Não, pessoal. O STJ não adota a teoria da dupla garantia. E isso aí o examinador vai te confundir.
entende que se trata de, o Superior Tribunal de Justiça entende que se trata de um litisconsórcio facultativo, cabendo ao autor decidir pela inclusão ou não do agente público no polo passivo. Portanto, o autor ou a vítima, no nosso caso não pode ser a vítima porque ela faleceu, né? Não tem como o morto ingressar com a ação, o autor pode ajuizar a ação contra o agente, contra o Estado ou contra o agente e o Estado, contra ambos. Celso Antônio Bandeira de Mello, grande doutrinador de direito administrativo, também entende dessa forma. Mas mesmo nesses casos, quero deixar claro que deve ser provada a culpa do agente público, porque a responsabilidade dele, do agente público causador do dano, é subjetiva. Isso é uma garantia constitucional, tá? Se o autor ou a vítima ajuiza a ação somente contra o agente público, veja, ele está abrindo mão da responsabilidade objetiva, que seria mais fácil de provar, já que não teria que... Mas, por outro lado, não se submete ao regime de precatórios. Então, ele abre mão da responsabilidade objetiva, mas não vai se submeter ao regime de precatórios, que a gente sabe que em algumas unidades da federação, infelizmente, não são pagos tempestivamente. Então, por isso que alguns preferem, diante do conjunto fático probatório, se o conjunto fático probatório for viável, já está provada a culpa do agente público. Então, nesse caso, preferem entrar logo contra o agente, ingressar com a ação contra o agente público, justamente porque não vai se submeter ao regime de precatórios. Mas o ideal é que vocês, alunos, leiam a questão atentamente para saber se o examinador quer especificamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Nesse meu exemplo do ciclista, o examinador quis especificamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas, para que você demonstre conhecimento ao examinador, informe os dois posicionamentos. Qual o ideal de resposta, quando for resposta subjetiva e resposta oral, e prova oral também? Qual o ideal? Conceito do Instituto. Nós estamos falando de quê? De responsabilidade civil, do Estado, das prestadoras de serviços públicos. Então, você faz um conceito, uma introdução. Cuidado para não ser uma introdução longa, porque isso cansa o examinador e irrita o examinador, porque você está gastando, inclusive, as suas linhas ou o tempo, se for prova oral, e não está introduzindo a resposta. Então, por isso que quando eu estou corrigindo as rodadas, as peças processuais dos meus alunos, as questões dos meus alunos, eu sempre digo quando a introdução ficou muito grande. Então, faça uma introdução, conceitue o instituto e entre na resposta que o examinador está querendo. Você, nesse caso, daria o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E para deixar o examinador feliz, para mostrar um conhecimento, você também forma a divergência, que o Superior Tribunal de Justiça não adota a teoria da dupla garantia. Informa que pode ser acionado diretamente o agente público causador do dano. E aí o examinador vai ficar feliz. Professora. E aí, sim. Professora? Bom dia, professora. Eu queria só tirar uma dúvida aqui, só confirmar. Para o agente ser responsabilizado na forma de regressiva, tem que ser comprovado culpa ou dolo dele, certo, professor? Certo. Aí, quando eu falo culpa lato sensu. E aí pode ser a culpa ou dolo na ação regressiva. E por mais que seja o ingressar contra o agente... Pode continuar. Ah, tá bom. E por mais que seja ingressado com a ação somente contra o agente público, tem que se provar a responsabilidade subjetiva dele. A culpa que eu falo aqui é sempre culpa lato sensu. E quando eu uso também a nomenclatura Estado, eu estou falando poder público, o Estado como um todo. Pode ser município, União, o Estado, o Distrito Federal, certo? Então, é poder público. Tá bom, pessoal? Então, voltando ao que eu estava dizendo, é muito importante que vocês, ainda que tenha nessa minha questão, o examinador perguntou o posicionamento do STF, mas que vocês arrematem, fechem a questão, trazendo também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
o examinador, ele simplesmente vai te dar mais pontos. E isso, inclusive, pode até estar no espelho do examinador. É isso que eu sempre falo para os meus alunos, quando eu estou corrigindo as provas deles. Gente, tangencie o tema. Coloque respostas que não está perguntando explicitamente, mas que tem a ver com aquele assunto, porque certamente vai estar no espelho do examinador. O examinador vai pegar a sua prova, vai ver que você deu a resposta que ele queria, que era o entendimento do STF, a teoria da dupla garantia, e vai ver que você colocou também a posição do Superior Tribunal de Justiça. Vai pegar o outro candidato e vai ver que o candidato falou somente do entendimento do STF. Falou corretamente, mas falou somente do entendimento do STF. Ora, veja você na posição do examinador. Você acha que ele vai dar mais pontos para esse aluno que preencheu a resposta completinha, ainda deu o plus, ou para o aluno que ficou só no trivial? Para o aluno que deu o plus. Então, aí o examinador fica feliz e você mais feliz ainda, porque você ganhou mais pontos. Tá bom? Pessoal, lembrando que o Estado, uma vez condenado, deve ajuizar essa ação de regresso contra o agente público causador do dano, desde que seja apurada a responsabilidade subjetiva desse causador, culpa ou dolo, certo? Desde que ele tenha agido com culpa ou dolo, que foi justamente a pergunta da aluna. Esse direito de regresso do Estado em face do agente público surge somente após o efetivo pagamento da indenização à vítima. Não basta, portanto, pessoal, o trânsito em julgado da sentença condenatória. Deve haver o efetivo desfalque nos cofres públicos, sob pena de ensejar um enriquecimento sem causa por parte do Estado. Ora, ele foi condenado, mas ele não pagou a vítima. Então, não houve desfalque nos cofres públicos. Portanto, não há que se falar em ação de regresso se não houve ainda o pagamento por parte do Estado à vítima. Pessoal, e o Estado, uma vez acionado, pode denunciar a lide, o autor do dano, para não precisar da ação regressiva? Porque, veja, a vítima ingressou com a ação contra o Estado. Ele vai precisar entrar com essa ação de regresso contra o agente público. Aí ele pensa, bem, para ser mais célere, eu já denuncio a lide. Abram, por favor, o Código de Processo Civil, que a gente vai ler o artigo. Já denuncio a lide, o agente público causador do dano, e aí o juiz já sentencia tudo, condena o Estado, já condena o agente público, tudo num processo só. Vamos ler o artigo 125 do Código de Processo Civil? Abram aí, por favor, e alguém leia. É o 125 do Código de Processo Civil. Tem alguém procurando o 125? Artigo 125 do CPC. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Inciso 1. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Inciso 2. Aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Perfeito, muito obrigada, querida. Gente, sobre denunciação da lide, o Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser analisado caso a caso.
Por quê? Porque possa ser que, diante da complexidade do conjunto fático probatório existente nos autos, haja óbice à celeridade processual. E a gente sabe que o princípio da celeridade processual é garantido, inclusive, constitucionalmente. Então, se o juiz analisar que essa denunciação da lide pode criar óbice à celeridade processual, o juiz vai vedar essa denunciação da lide. Mas esse assunto é bem divergente. Não existe unanimidade sobre a possibilidade de denunciação da lide ou não. Mas na doutrina, inclusive, você vai encontrar tanto autores que informam que pode haver a denunciação da lide, contra autores que dizem que não pode, e contra autores que dizem que pode, desde que não haja a óbice à celeridade processual. Vamos falar agora, pessoal, do prazo prescricional para as ações que visam discutir a responsabilidade civil do Estado. Vejam, visam discutir a responsabilidade civil do Estado. E aqui, como de regra, temos outra polêmica. Sempre se entendeu que o prazo prescricional para a responsabilidade civil do Estado seria de 5 anos, em decorrência da regra prevista no artigo 1º do decreto número 20.910 de 1932, um decreto super novo, recente, editado um dia desse, né, de 1932. Era o que o próprio STJ vinha entendendo, que esse prazo era de 5 anos com base nesse decreto. José dos Santos Carvalho Filho, outro doutrinador de direito administrativo altamente renomado no Brasil, era veemente ao defender que o prazo prescricional das ações de responsabilidade civil extracontratual em favor do Estado, né, seria de 3 anos. Mas ele se baseava não no decreto, e sim no Código Civil de 2002. O STJ começou a adotar essa tese, dando sinais de que modificaria seu entendimento. Tem, inclusive, um julgado de 2011 no material de vocês, disponibilizado pelo Telegram, e por isso não vou ler agora, não vou ler aqui, porque está no material de vocês. Esse julgado em que o STJ adotou esse prazo prescricional de 3 anos. Porém, o Superior Tribunal de Justiça voltou a confirmar o prazo quinquenal, conforme julgados, que também está inserido no material de vocês, da primeira e segunda turma. E o STF possui o mesmo entendimento que o STJ, prazo prescricional de 5 anos, para a responsabilidade civil do Estado. Agora, com relação ao prazo prescricional da ação regressiva do Estado contra o agente público, aquela ação em que deve-se provar a culpa ou dolo do agente público. Aí aqui, pessoal, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e da doutrina majoritária é que a ação prescreve em 3 anos, justamente com base no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, que trata da pretensão para reparação civil. Então, o STF entende que, nesse caso da ação regressiva, o prazo prescricional é de 3 anos. E o STJ? Aí o STJ entende que o prazo prescricional é de 5 anos. Deve ter um fundamento para isso, para que a Corte tenha entendido dessa forma. Nesse caso, o STJ aplica o princípio da isonomia. Ora, se nas ações contra a fazenda pública o prazo prescricional é de 5 anos, da mesma forma deve ser o prazo prescricional contra o agente público em sede de ação de regresso. Então, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Lembrando, pessoal, isso cai muito em prova, que determinadas ações são imprescritíveis. E aí eu tenho certeza que veio à mente de vocês agora, é imprescritível as ações de ressarcimentos decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa. Certo, perfeito. Inclusive foi um entendimento modificado recentemente, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e que o entendimento hoje é de que atos apenas dolosos de improbidade administrativas é que são imprescritíveis as suas ações de ressarcimento. Sendo que você não vai dar o trivial para o examinador, porque você está assistindo essa aula. Então, você vai dar aquele plus, aquele tangenciamento no tempo, não é nem tangenciamento, né? É um plus de um exemplo que ninguém dá, mas que você vai dar porque você está assistindo essa aula, que é justamente atos de torturas ocorridos durante o regime militar. Também está no nosso material.
Por isso que é importante vocês lerem o material do E3C Online, sempre que houver essas aulas e sempre que vocês estiverem estudando, porque é um material muito bem detalhado, com assuntos muito densos. Ele não é um complemento de uma doutrina, ele é o próprio material. A doutrina, muitas vezes, é o complemento. Por exemplo, controle de constitucionalidade. Nossa, é enorme o material de controle de constitucionalidade do E3C Online. Aquilo é um material para você, para a vida inteira. Os livros são complementos, eu garanto a vocês. Pois bem, voltando ao assunto. Vocês lembram que eu falei no começo da aula que a responsabilidade civil do Estado pode ser em decorrência de ato comissivo e de ato omissivo, confere? Bem, eu vou escutar muitos sims, porque ninguém falou nada, mas eu sei que vocês lembram disso. Vamos, então, tratar sobre a responsabilidade civil do Estado por omissão. A doutrina e a jurisprudência divergem sobre a natureza dessa responsabilidade, se ela é subjetiva ou objetiva. No Superior Tribunal de Justiça e na doutrina ainda hoje, a posição majoritária é de que a responsabilidade civil do Estado em casos de atos omissivos é subjetiva, baseado na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima. Assim, em caso de danos causados por omissão, o particular, para ser indenizado, deve provar a omissão estatal, o dano, o nexo causal, a culpa administrativa. O serviço público não funcionou, funcionou de forma tardia ou de forma ineficiente, conforme a gente falou no começo da aula. E no âmbito do STF, vem ganhando força nos últimos anos, conforme vocês devem acompanhar nos julgados, o entendimento de que a responsabilidade civil nestes casos de omissão é também objetiva. E qual o fundamento disso? Deve ter um fundamento. Porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, determina a responsabilidade objetiva do Estado e não faz distinção alguma se a conduta é comissiva ou omissiva. A gente lê o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e lá não diz se a conduta for comissiva, a responsabilidade é objetiva. Não, ele não faz. Então, não cabe ao intérprete estabelecer distinções onde o texto constitucional não fez. Veja bem, nesse caso, deve ser provado que houve uma omissão específica do ato estatal. Não é qualquer omissão. Na situação concreta, o Estado tem deve ter o dever específico de agir para evitar o dano e que não cumpriu a sua obrigação legal de ter evitado o dano. Eu trouxe para vocês um caso que, infelizmente, é bastante comum no sistema penitenciário brasileiro e que sempre é alvo de provas de concurso, desde os primórdios. Essa questão é alvo de concurso, de qualquer cargo, é alvo de concurso. E o Supremo Tribunal Federal sempre debate sobre esse tema. Vamos analisar a situação. Eu vou colocar aqui em tela para que vocês possam acompanhar. Vamos ver. Nestor, detento da penitenciária de segurança máxima, cumpre sua pena de forma satisfatória, labora todos os dias na penitenciária, apresenta bom comportamento, tem bons relacionamentos com os demais detentos. Ocorre que, subitamente, Nestor comete suicídio. O Estado terá o dever de indenizar seus familiares? Em caso positivo, qual seria o tipo de responsabilidade? Pois bem, veja, a responsabilidade do Estado aqui é objetiva. Todavia, somente haverá a responsabilidade do poder público se, no caso concreto, o Estado não cumpriu seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Como a gente adota, como o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria do risco administrativo, o Estado poderá provar alguma causa
excludente do nexo de causalidade, certo? Alguma causa excludente da responsabilidade. Assim, nem sempre que houver um suicídio dentro de um presídio, haverá responsabilidade civil do poder público. Deve-se analisar o caso concreto. Eu trouxe o caso concreto para vocês. Se o detento que praticou o suicídio já vinha apresentando indícios de que poderia assim agir, estado depressivo, já cometeu tentativas de suicídio sem sucesso anteriormente, um quadro depressivo grave, então ele já vinha dando indícios que poderia cometer o suicídio. Então, nesse caso, o Estado deverá ser condenado a indenizar os familiares desse detento. Isso porque o evento era previsível e o poder público deveria ter adotado medidas para evitar que esse suicídio acontecesse. Por outro lado, se o preso nunca havia demonstrado anteriormente que poderia praticar esta conduta, certo? De forma que o suicídio foi completamente repentino e imprevisível. O Estado não pode ser responsabilizado, porque não houve qualquer omissão atribuída ao poder público. Veja, no nosso caso, o detento Nestor cumpria a pena de forma satisfatória, tinha bons relacionamentos que eu digo não é para fazer ilicitude, bons relacionamentos com os demais presos, uma boa convivência com os agentes penitenciários, trabalhava todos os dias, não dava indícios de que poderia cometer suicídio. Portanto, os familiares de Nestor não terão direito à indenização justamente porque não houve uma violação por parte do Estado do seu dever específico de cuidado com os detentos, certo? Tem que haver análise do conjunto fático probatório. Imagine agora, pessoal, que esse mesmo detento Nestor está doente e precisa de tratamento médico. Ocorre que o Estado, ao detento Nestor, não é oferecido de forma adequada pela administração penitenciária nenhum tratamento médico ou nenhum medicamento para combater essa doença. Há claramente uma violação ao artigo 14 da Lei das Execuções Penais. O artigo 14 é um pouco grande, não vou pedir para ler, porque já entra na seara de direito penal, mas lá estatui que a assistência à saúde do preso, do internado, deve ser oferecida tanto em caráter preventivo e curativo, certo? Compreende o tratamento farmacêutico, médico, odontológico. Então, veja, Nestor está doente, não foi fornecido o tratamento médico adequado, infringiu, portanto, o artigo 14 da Lei das Execuções Penais e vários outros dispositivos do ordenamento jurídico. Se Nestor falecer, nesse caso, o Estado deverá ser responsabilizado, considerando, portanto, que houve uma omissão específica e o óbito era plenamente previsível. O Estado tinha a ciência de que o detento Nestor estava doente e precisando de medicamento e quedou-se inerte. Então, o Estado será responsabilizado caso Nestor venha a falecer. Suponha, no entanto, que esse mesmo preso estivesse bem e saudável e sem qualquer sinal anterior sofre um mal súbito do coração, um infarto, e cai morto instantaneamente no pátio do presídio, na hora do banho de sol. Nesta segunda hipótese, percebam que é diferente da primeira, que ele estava doente, o Estado tinha ciência de que ele estava doente e quedou-se inerte no tratamento do detento. Aqui, ele estava no banho de sol com os outros, subitamente sofreu um infarto. O poder público não deverá ser responsabilizado por essa morte. Por quê? Não houve uma omissão estatal, não houve uma deficiência no dever específico de cumprimento da sua obrigação por parte do Estado. Este óbito poderia ter acontecido fora do presídio se ele estivesse em liberdade, porque ele sofreu um infarto subitamente. Não houve uma omissão por parte do Estado. Então, nesse caso, ele não será responsabilizado. Pessoal, passado a explicação sobre a responsabilidade por atos omissivos... Professora? Sim? Tudo bom? Meu nome é Jefferson, né? Eu fiquei com a dúvida só no que toca a respeito se o suicídio, no exemplo que você deste, ocorresse num manicômio, né? Se aplicaria a teoria do risco integral no passo do Estado. Nesse caso, Jefferson, deve-se analisar também caso a caso. A teoria do risco integral ela é adotada de forma excepcional naquelas hipóteses de nucleares, atos terroristas e dano ambiental. Aqui será analisado porque nem sempre
a pessoa que está internada no manicômio, ela vai cometer suicídio. Existem várias causas que levam a pessoa várias causas psiquiátricas que levam a pessoa a ser internada no manicômio. Então, não necessariamente porque essa pessoa cometeu suicídio, será responsabilizado o Estado. Perceba que se aquele paciente deve ser feito o mesmo raciocínio, se aquele paciente já apresentava sinais de que era um paciente que cometia suicídio ou sinal grave de depressão, existem vários níveis de depressão, aquelas que não levam a pessoa a cometer suicídio e aquela que pode levar a pessoa a cometer suicídio. Então, diante do diagnóstico médico, sabia que poderia acontecer e nada fez, aí nesse caso, sim, será responsabilizado, tá bom, Jefferson? Ok. Pessoal, agora vamos falar da responsabilidade. É possível a responsabilidade do Estado por atos legislativos? Isso confunde demais os alunos. Por isso que eu até trouxe para vocês, porque também cai em prova, justamente porque confunde. E meus alunos do concurso da Câmara Municipal devem saber isso, viu? Responsabilidade do Estado por atos legislativos. Devem saber. Pessoal, em regra, não há responsabilidade do Estado por atos legislativos. Mas existem 3 situações em que é possível, sim, essa responsabilidade. No caso em que há uma omissão legislativa, no caso em que há uma lei de efeitos concretos. Veja, assim como ocorre com os atos administrativos individuais, a lei de efeitos concretos pode acarretar prejuízo às pessoas determinadas, gerando, assim, a responsabilidade civil do Estado. Exemplo, o município deve indenizar o proprietário de um posto de gasolina localizado em via pública, que tem acesso a veículos, né, que foram proibidos de trafegar por uma determinada lei municipal. Em verdade, ainda que a lei possua um caráter geral, a responsabilidade até poderá ser configurada se houver um dano desproporcional e concreto a determinado indivíduo. Lembra do que eu falei? Trata-se da responsabilidade do Estado por ato legislativo lícito, fundada no princípio da repartição dos encargos sociais, que falamos no começo da aula. A outra exceção, omissão legislativa, leis de efeitos concretos, e a outra exceção, edição de leis inconstitucionais. Mas, pessoal, não é toda lei que é declarada inconstitucional que nós vamos ter o direito de ser indenizados. Assim, toda a população brasileira teria o direito de ser indenizada todas as vezes que uma lei for declarada inconstitucional. É imprescindível, nesse caso, a comprovação do dano concreto oriundo da aplicação da norma inconstitucional. Houve uma aplicação dessa norma a um caso, a um fato, para determinado sujeito, que acarretou um dano. E essa norma foi declarada inconstitucional. Então, houve um dano concreto devido à aplicação dessa norma, essa norma inconstitucional, então, gera o dever de indenizar. E aqui, quem será responsabilizado? O ente federado respectivo, e não a Casa Legislativa. E por quê? Porque a Casa Legislativa é órgão estatal despido de quê? De personalidade jurídica. Lembro da súmula 525 do STJ? Os alunos da Câmara Municipal vão lembrar dessa súmula 525 do STJ. Vou ler para vocês. A Câmara dos Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Por isso que a responsabilidade será do ente federativo. Portanto, são essas 3, pessoal. Omissões legislativas, leis de efeitos concretos e leis declaradas inconstitucionais. Gente, agora eu vou trazer para vocês uma outra questão que na verdade, é uma questão objetiva, para a gente ver verdadeiro ou falso, tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir.
gostaria de ler um item por item, eu ia explicando, fica melhor, né? Mais didático assim. Quem se propõe? Eu posso ler aqui. Perfeito, Jefferson. Vamos lá. Os itens, né? O Estado, item 1. O Estado é responsável pela morte de detento causado por disparo de arma de fogo, portada por visitante do presídio, salvo se comprovada a realização regular de revista no público externo. Certo. Vamos explicar essa questão. Aí depois eu peço para você ler as outras, tá bom? Gente, até visitante do presídio, a questão estava correta. A partir do salvo, deixou a questão errada. Porque, veja, o Estado é responsável pela morte de detento causado por disparo de arma de fogo portada por visitante do presídio. O Estado, pessoal, vocês devem raciocinar sempre nas questões. O Estado não pode permitir de forma alguma a entrada de uma visita armada. Ele descumpriu com seu dever específico de vigilância, de revista, o serviço foi defeituoso. A revista aqui foi um tanto quanto defeituosa, né? Porque se uma visita entrou com uma arma, o Estado, ele deve zelar pela integridade de pessoas ou coisas sob sua guarda ou custódia. Então, a alternativa está errada. Essa questão que eu trouxe para vocês, pessoal, caiu agora na prova de juiz, tá? Eu não me recordo o Estado, mas é uma questão recente. E nós acabamos de tratar sobre esses temas. Jefferson, pode ler o inciso 2 da questão. Ok. O Estado necessariamente será responsabilizado em caso de suicídio de pessoa presa, em razão do seu dever de plena vigilância. Essa questão vocês já sabem, né? Tá errada. Esse necessariamente fez com que a questão ficasse errada, porque nem sempre o Estado será necessariamente responsabilizado. Lembra do detento Nestor? O Estado, naquela hipótese, não foi responsabilizado. Por quê? Porque foi um evento totalmente súbito, totalmente imprevisível. Certo? A 3, Jefferson. A responsabilidade do Estado, em regra, será afastada quando se tratar da obrigação de pagamento de encargos trabalhistas de empregados terceirizados que tenham deixado... Opa, sumiu. Sumiu aqui o compartilhamento. Então deixa eu terminar de ler. Eu abri a outra tela, acho que eu apertei. A responsabilidade do Estado, em regra, será afastada quando se tratar da obrigação de pagamento de encargos trabalhistas e empregados terceirizados que tenham deixado de receber salário da empresa de terceirização. Esse assunto, na verdade, não foi alvo da nossa aula, porque nós tratamos da responsabilidade civil extracontratual, mas eu trouxe para vocês essa questão justamente para a gente falar que aqui trata de uma hipótese de responsabilidade contratual. Lembra que eu falei no começo da aula? Responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. A contratual, ela incide nas hipóteses em que há um vínculo negocial, há um contrato, né? E aqui justamente há um contrato por parte do Estado com a concessionária, por sua vez, tem seus funcionários e deixou de pagar os encargos trabalhistas. E, nesse caso, a lei de licitações, se eu não me engano, o artigo 70 ou 71, traz justamente sobre essa questão dessa responsabilidade, que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas é da detentora desses funcionários, né, da concessionária ou permissionários. E o STF já decidiu, também isso é de repercussão geral, que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente para o poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, certo? Para quem quer anotar, é o RE 760931. Anotaram aí? Gente, eu vou dizer mais uma vez para que vocês leiam o nosso material disponibilizado no Telegram. Ele é muito denso, é de suma importância, tem vários outros aspectos lá. Quem já leu, que eu sei que André Canuto já leu, quem já leu, leia de novo, porque é um segredo que eu vou... Não é segredo, o segredo da aprovação.
Tem gente que sempre me pergunta qual o método infalível, qual o método de estudo que deve ser realizado para aprovação em um concurso público. Pessoal, pensem comigo. Não existe realmente um método infalível para o seu cronograma de estudos. Mas existem estratégias para que você estude para concurso público e consiga a tão desejada aprovação. Se você pegar o edital de qualquer concurso, não estou falando só do edital de juiz e promotor, que as matérias, o edital são mais extensos, os editais são mais extensos. Eu estou falando de qualquer concurso. Se você vai pegar o edital, ainda que caia 5 matérias, nessas 5 matérias estarão inseridas inúmeras leis especiais. São inúmeras teorias, inúmeros conceitos, fora a legislação local, de onde você está fazendo prova. Seja de município, seja de estado. Você tem que saber a legislação local. E ela vai cair na prova. Então, qual o segredo? Repetição. Repetição. Engana-se o aluno que tem um pensamento, eu vou deixar para estudar determinada legislação local na semana da prova. Alunos da Câmara de Teresina. Não, você tem que estudar aquela legislação desde já. Por quê? Porque aquilo é um assunto novo para o seu cérebro. A legislação local, você não engloba isso no seu estudo diário. Então, é importante que você, já desde então, comece a ler essa legislação, para você familiarizar seu cérebro com aquelas informações. E você vai repetindo aquilo até o dia da sua prova. Repetindo, repetindo, repetindo. Quando surgir a questão na sua prova, você vai acertar. Por quê? Porque aquilo ali, o cérebro já está familiarizado. Então, você imagine fazer isso com Código Civil, Código de Processo Civil, diversas leis penais especiais, processo penal, toda essa gama previdenciária, trabalhista, toda essa gama de matérias, você estudar tudo isso. Qual o segredo? Gente, repetição. E qual o estudo basilar do aluno? Que tem que ter, hoje em dia tem que ter estudo diário de lei, doutrina, jurisprudência, e aí eu englobo súmulas. Por quê? Porque eu reclamo com os meus alunos quando eu estou corrigindo as provas deles. Se o entendimento é simulado, você tem que dizer que o entendimento é simulado. Você não pode dizer só que é uma jurisprudência, muito embora seja, mas você tem que dizer que foi objeto de súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Porque você tem que demonstrar ao examinador que você sabe que aquele entendimento é simulado. Vai estar no espelho do examinador súmula. Se você não diz que o entendimento é simulado, você pode até ter dado a resposta certa. Mas certamente você vai deixar de ganhar alguns pontos por conta disso. Não é obrigatório você saber o número da súmula. Existem súmulas que a gente sabe. A súmula vinculante, todo mundo sabe. Mas não é obrigado você saber o número da súmula. Até porque tem muitas súmulas do STJ, do STF, TST, TSE. Então, você sabendo que o entendimento é simulado, você diga ao examinador. Na hora da prova, o nervosismo não sabe se o entendimento é simulado do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, não invente. Apenas diga que é entendimento simulado das Cortes Superiores. Porque o examinador vai saber que você sabe que é um entendimento simulado. Então, vamos lá. Estudos de leis, jurisprudência, doutrina e o principal, gente, questões. O que eu vejo de aluno que deixa para fazer, se preocupa muito com o conteúdo e deixa para fazer questões só perto da prova ou quiçá na prova. Gente, a hora de errar é todos os dias. A hora de errar é quando você está em casa. Você tem que errar, não é na hora da prova. E não é quando está perto da prova que você vai fazer 100 questões, 20 questões de determinado assunto, não. Todos os dias você tem que fazer questões, ou toda semana você tem que fazer uma gama de questões. Esses quatro nortes básicos para a sua aprovação. Eu trouxe isso para você, eu sei que não tem nada a ver com a aula, depois nós podemos fazer uma aula só sobre isso, porque eu gosto muito desse tema também de concurso, mas é justamente porque, pelo carinho que eu tenho com vocês e pela trajetória árdua que eu sei que certo? Então, pessoal, nós estamos no final da nossa aula.
Eu quero agradecer primeiramente ao E3C Online por essa oportunidade, né, de dar aula nesse sábado. E agradecer também a presença de cada um de vocês. Muitos de vocês são meus alunos do E3C. Muitos de vocês eu já conheço, não só porque é meu aluno. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, sobretudo porque é um sábado, às 10 horas da manhã, mas isso prova o quanto vocês querem essa aprovação. Muito obrigada pela oportunidade. E se vocês quiserem falar comigo, vocês podem entrar em contato com o E3C. E os meus alunos já sabem que... os meus alunos já sabem que podem me contactar pelo WhatsApp, assim como muitos fazem, tá bom, gente? Então, um grande beijo, um excelente sábado para vocês, bons estudos, e meus alunos da Câmara, vamos lá, viu? Rodada 3 no ar já, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Nada.